Livro de Mateus, capítulo 11. Graças a Deus, campanha de bênção, campanha de vitória. Bom é estar na casa do Senhor, crescendo, aprendendo, meditando pela sua palavra. Quero agradecer a Deus mais uma vez por poder estar nessa casa abençoada do Senhor, poder rever amigos, pastor, sua família. Mateus capítulo 11, verso 7. Quem encontrou diz amém. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Amém? Pode se assentar com a sua Bíblia aberta, que Deus venha nos usar segundo a sua bondade, misericórdia e graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Numa campanha onde a gente se prepara para enfrentar um próximo ano. 2016 vai ser um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de conquista para aquele que estiver disposto a enfrentar desafios. Com certeza eu creio que nessa noite tem vencedor, tem vencedora, mas para você que eu começo a te chamar como guerreiro, como guerreira. Alguém que consegue compreender desafios da fé e nem por isso, por enfrentar desafios, por enfrentar lutas, por enfrentar momentos difíceis, pensa em abandonar a sua fé, abandonar a sua caminhada, ou tentar, ou pensar em parar. Louvado seja o nome do Senhor. As mensagens pregadas sempre nessa campanha, 12 dias para 12 meses, louvado seja o nome do Senhor, é um começo de um novo caminhar. Toda virada de ano nós lutamos para esquecer do que aconteceu em 2015. Para algumas pessoas, 2015 foi um ano de bênção, foi um ano de vitória, um ano de alegria. Mas, como nem todas as histórias são iguais, infelizmente, para muitas pessoas, 2015 foi um ano de desafio. Foi um ano que muitas pessoas queriam rasgar da sua agenda, queriam esquecer de tantos problemas, de tantas lutas e de tantas adversidades que enfrentou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você que veio na casa do Senhor, você que decidiu começar esse ano de uma forma diferente, e não existe uma melhor forma de estar na presença de Deus, buscando ao Senhor, clamando por Ele. Isso é certeza, aleluia, de que Deus vai fazer grandes coisas pela sua igreja. Amém? Amados, falar desse profeta é ter em mãos uma riqueza. Toda a Bíblia em si, de Gênesis a Apocalipse, é uma riqueza, são pepitas de ouro, são pérolas, são diamantes que nós temos tão gratuitamente. Louvado seja o nome do Senhor, nós que podemos passar, poder estudar, poder ter o conteúdo e ter a revelação da palavra de Deus, e principalmente desse profeta João Batista. É um profeta que para mim é um profeta bem definido. João Batista é alguém que sabe o que tem e sabe o que tem que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia conta que quando João Batista surge, fazia 400 anos que Deus não falava mais com o homem. Em Mateus capítulo 3, quando Mateus traz essa certeza, veio João Batista e começou a pregar no deserto da Judéia.
Há 400 anos e pouco, Deus não falava mais. Deus olhava, Deus enxergava, Deus observava, mas Deus não falava mais. 400 anos. Por quê? Você vai em Malaquias, você vai ali em Ageu, você vai ali em Zacarias, que são os 3 profetas pós-exílio, e você vai ver uma multidão de pessoas que aprenderam a adorar o Deus verdadeiro, porém a adoração caiu numa monotonia. Uma multidão, pessoas que iam até o templo, adoravam, sacrificavam, buscavam, mas isso se tornou uma rotina. E Deus não quer rotina. Deus é o Deus que quebra essa palavra dentro de um culto. Por quê? Porque rotina todos os dias é a mesma coisa. Rotina são trabalhos rotineiros, são dias rotineiros. Todos os dias, quando eu estou dentro de uma rotina, todos os dias eu faço a mesma coisa. Na presença de Deus não existe rotina, amado. Nessa noite você veio buscar o Deus dos céus e da terra. Você não veio cumprir uma rotina. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida, amado. Em nome do Senhor Jesus, você pode esperar algo extraordinário de Deus nessa noite. Você pode esperar Deus alavancar a sua vida daqui e você sair diferente. Entrou triste, mas não existe rotina. Deus mudar, chacoalhar você e dizer: meu filho, você veio aqui talvez achando que seria mais oculto, mas na presença de Deus não existe mais oculto. Existe o culto que transforma a vida para a glória e honra do Deus verdadeiro. Malaquias está lá, você vai ver Deus falar: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece quem doma, mas o meu povo não está mais me conhecendo. Aí Deus não fala mais, só assiste. Só tenta entender o que faz um ser humano que conhece o sobrenatural de Deus vivenciar uma rotina. Está lá Deus tentando entender o que passa na cabeça dessa pessoa. Por quê, amado? Quando nós humanos buscamos a Deus, nos colocamos na presença de Deus, quando esperamos de Deus, quando aguardamos de Deus, quando estamos buscando por propósito, Deus tem a certeza para nós: eu vou te responder. O texto de abertura aqui é Deus pegando o profeta Jeremias, dizendo assim: Jeremias, vou ensinar a receita de crescimento. Clama, Jeremias. Busca, Jeremias. Reclama, pula, salta, faz alguma coisa. Clama a mim, porque clamando ao Deus verdadeiro, você faz uma ação e a reação começa a vir e te responder-te-ei. Coisas grandes, coisas firmes que você nunca imaginou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu volto a dizer que hoje não é mais um culto rotineiro. O extraordinário de Deus, eu creio que vai começar a surgir na vida, na tua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Porque estamos aqui buscando a face do Altíssimo. Entenda isso. Surge agora um homem, João Batista. João Batista, a figura dele é impressionante. Magro. Muito magro. Mas magro mesmo. Imagina uma pessoa magra. Segundo o historiador, ele diz que foi criado com os beduínos. Ele era muito magro, porém o seu corpo tinha uma resistência muito forte. Por isso vivia no deserto. Literalmente, qual era a comida do profeta? Quem lembra? Olha que igreja abençoada, pastor. Tem igreja que você pergunta, não consegue responder.
Vocês estão de parabéns. Gafanhoto e mel silvestre. A comida daquele homem. O cabelinho dele, monstro. Cabelo monstro, imagine. Ele era nazireu. Quais são os 3 nazireus que a Bíblia fala? Maravilha, estão de parabéns. O povo conhece, pastor. Sansão, João Batista e Jesus. Navalha na cabeça, nem pensar, e na barba, nem pensar. Nazireu. Cabelão, um chumaço, a barba comprida, magro, magro, magro. E esse homem aparece na Judéia agora, dizendo assim: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A mensagem desse homem é muito simples, porém provoca. Porém é uma mensagem que mexe com o ser humano. É aquela mensagem que você está correndo a 220 com o dia a dia, e daqui a pouco essa mensagem te faz parar, te faz retroceder, te colocar numa situação em que Deus nos criou. Aleluia! Essa mensagem daquele homem que não tinha figura, que não tinha aparência, que não tinha um cabelinho todo bonitinho, que não tinha uma indumentária bonita, mas aquela mensagem que nos para: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Numa sociedade que estava a 220, Deus não falava mais. 400 anos Deus não falava mais. Uma sociedade saduceus, fariseus, tudo dos zeus da vida estava crescendo, o Império Romano estava dominando. Lá vem esse homem, fazendo uma multidão pensar um pouquinho sobre atitude, comportamento. Jesus começa a pregar, e a mensagem de Jesus é tremenda. O seu maior sermão, se você fosse resumir, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, que é o sermão da montanha, fala sobre o quê? Injustiça, amado. Práticas do ser humano contra o próximo. Eram pessoas que deixaram de ver o ser humano, o seu próximo, como ele mesmo. E Jesus está vendo aquele, então ele profere aquele sermão. João Batista começa a dizer: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Sabe quantas almas por dia eram batizadas? 5.000 almas. Como, irmão? Calma. João tinha 200 discípulos junto com ele. 5.000 almas por dia. Esse homem pregava de uma forma simples, porém muito lógica, muito objetivo. Qual é a mensagem lógica e objetivo? Levar o ser humano a Deus. Isso se resume o Evangelho. Que a pessoa consegue entender a necessidade de Deus na minha vida. João Batista trocando aquilo ali, João Batista estava dizendo o quê? Nós, sem Deus, não somos nada. O ser humano grande na terra, porém sem Deus no seu coração, não é nada. É uma lata que bate de um lado para o outro. Porém, o ser humano cheio da presença de Deus, aleluia, é mais do que vencedor. E na minha frente tem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Você, meu irmão em Cristo, você, minha irmã em Cristo, que veio nesta noite aqui, aleluia, é um ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, se eu fosse você, eu agradeceria a esse Deus que nos escolheu, segundo a sua bondade, misericórdia e graça. Lá está João Batista pregando. A história conta que toda quarta-feira Herodes, ele chamava o povo e falava: o que você quer? E aquele homem falava assim: olha, eu preciso que arrume a minha casa, arrume a minha rua, arrume meu esgoto. Herodes ia lá e falava: quero que vocês principais arrumem aquela casa, aquele esgoto, E todo o povo dizia o quê? Não é voz de homem, é voz de Deus. Herodes foi indo e foi se enchendo, até que um dia chega alguém
que resolve falar a verdade. Chama, eu imagino a cena, Herodes, ei, cabelo comprido, o que você quer? João Batista aponta o dedo para ele e fala assim: você está errado. As suas atitudes, o seu comportamento te compromete. Muda de vida, ou então você vai morrer. Aquela mensagem causa dor no coração de Herodes. Por quê? Porque a verdade quer curar feridas. Fala a verdade, amado. Fala a verdade. Seja uma pessoa verdadeira. Seja uma pessoa verdadeira. Jesus, quando ele fala assim, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Por quê? Porque o que passa disso, o que se acrescenta nisso, não procede do Pai, amado. E às vezes nós temos amigos que precisam ouvir certas verdades. Deixa eu contar uma história para você. Quando eu trabalhava de motorista aqui em Piracicaba, era 3 horas da manhã, estava descarregando o caminhão. Um rapaz cheio de pompa, um moreno baixo, com um sorriso arrogante, pastor. Sentou do meu lado, estávamos aqui em 10 motoristas. Eu estava na ponta, ele sentou do meu lado e começou a falar, se vangloriar, porque em uma das suas viagens tinha conhecido alguém lá, se envolveu com aquela alguém, e aquilo ali trazia para ele assim, um sentimento de satisfação. Do meu lado. E começou a falar, e eu não aguentei. O Espírito Santo catou, começou a encher assim, e eu me levantei e falei assim, e se fosse ao contrário? Falei na cara dele. Aí todo mundo olhou para mim assim, é louco. Ele abaixou a cabeça, saiu resmungando e foi para lá. E nem eu tinha entendido o que eu tinha falado, na verdade. Aí sentei novamente. Uma meia hora depois ele veio, cabeça abaixada, me chamou de canto. E falou assim, qual o seu nome? Eu falei, meu nome é Michel. Por que você falou aquilo lá para mim? Perguntou assim, pastor Isaías. Eu falei aquilo lá para você porque Deus tocou no meu coração que eu falasse isso para você. Aí ele falou assim, sou desviado da igreja Assembleia de Deus. Eu precisava ouvir a verdade. Existem momentos, amado, que só a verdade cura. E como eu sei que Deus fala para quem está presente, Deus está nos ensinando a sermos verdadeiros, cristãos autênticos. Mesmo porque quando uma sociedade olha para um cristão, a sociedade tenta compreender algum comportamento nosso que para eles não são aceitos para eles. Por que nós nos resguardamos tanto? Por que não participamos de conversas que não edificam, que não agradam? A sociedade tentava compreender quem era João Batista. Quem é você, João Batista? Você é um dos profetas que ressuscitou? Não. Quem é você, João Batista? Você é Elias que ressuscitou? Negativo. Quem é você? Eu sou sua voz, aleluia, que clama no deserto. A sociedade lá fora tenta compreender você, meu irmão, em Cristo. A sociedade lá fora tenta compreender você, irmã, em Cristo. Seja autêntico. Vale a pena você pagar o preço e ser um autêntico cristão. O aroma de Cristo te envolve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá está João Batista agora. Por se falar a verdade, Herodes manda prender. Vamos prender João Batista. E lá está agora o profeta preso. Até me perdi na hora. Que hora que é, pastor? Uns 10 minutinhos, já estou encerrando. Lá está João Batista preso. O homem que chacoalhou a Judéia, a Galiléia, está preso. Interessante isso. Mateus 11 é um momento triste. O profeta que revolucionou ali aquele antigo Oriente está preso. Está preso.
O que não era para acontecer, o que João Batista não imaginava que poderia acontecer, aconteceu. Herodes manda prender, e João Batista começa talvez uma campanha de oração. Senhor Deus, me livra, Senhor Deus, me guarda, Senhor Deus, me proteja. Porém, João Batista tinha que passar por isso. Faz 30 dias que João Batista está no calabouço. Quando ele envia 2, porque o resto não estava lá, 2 dos seus discípulos, João Batista fazia 30 dias que estava no calabouço. 30 dias esquecido. 30 dias que só foi ele e Deus. Ele e Deus. O que João Batista vai fazer agora é interessante. Ele ouve dizer que alguém está curando, libertando, restaurando. Ele manda 2 dos seus discípulos, vai lá e pergunta: quem é ele? Quem é o mestre? Quem é que está lá batizando? Os 2 correm até Cristo e perguntam: você é o mestre? É você que nós esperávamos chegar até aqui? A história conta que os 2 voltam e falam para João Batista: olha, cegos estão enxergando, leprosos estão sendo curados, paralíticos estão andando. Aí olha como isso aqui é interessante. E vou terminar a mensagem. Jeremias lá, João Batista lá, preso, tentando dizer: será que Deus se lembra de mim? Talvez João Batista estava dizendo assim: será que Deus esqueceu de mim? Não, Deus não esqueceu de você. Será que Deus está brincando com a minha fé? Deus não brinca com a sua fé. Deus não brinca com os seus sentimentos. Deus conhece a minha e a sua limitação. Agora entenda que Romanos capítulo 8, verso 28 se cumpre na nossa vida fielmente. Que todas as coisas cooperam, traz crescimento, aleluia, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E esse amor é amor ágape, amor sobre todas as coisas, amam a Deus. Por que dessa mensagem? Porque que 2016, quando eu e você enfrentarmos desafios, amado, por favor, não para. Por que Deus esqueceu de mim porque estou preso? Não. Comecei a ler isso aqui, achei encantador, sabe por quê? Os discípulos voltam para João Batista e agora Jesus vai dizer agora. Jesus vai falar a respeito daquele homem. Jesus vai falar a respeito daquele homem a quem vocês foram ver no deserto. Jesus dando testemunho de um homem. Isso é tremendo, amado. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Quando você esquecer ou achar que você está esquecido, Deus está citando o teu nome no céu. Quando você achar que não tem mais solução para a sua vida, espera mais um pouquinho só. Aleluias, porque o céu está cooperando em seu favor, porque há algo para acontecer, mas por favor, não seja um Saul da vida que no instante, numa fração de segundo, perdeu a sua bênção. Pague o preço da obediência, seja fiel até as últimas consequências, que o céu vai se abrir sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. A sua cura vai chegar, a sua libertação vai chegar, a sua restituição vai chegar. João Batista estava lá, quando ele menos esperava, Jesus estava falando em seu favor. Se coloca de pé. Aleluias. Vamos orar mais uma vez. Fecha seus olhos. Oh, aleluias. Talvez você esteja como João Batista. Ora, fervoroso, na casa de Deus, dizimista fiel, e de repente a situação, o dia a dia tentou te trancar numa prisão. E você está perguntando: Senhor, o que fazer? Espera, amado. Oh, aleluias. Descansa no Senhor. Deixe na mão do Altíssimo, que Ele sabe como cuidar, como providenciar o milagre.
Meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor Deus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, Pai. Senhor Deus, o nosso alvo é te alcançar, Pai. Espírito Santo, nós precisamos muito do Senhor, Pai. Precisamos de Ti nas nossas escolhas. Precisamos de Ti nas nossas ações. Precisamos muito de Ti nas nossas decisões, Pai querido, Pai amado. Ó Senhor, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai querido, Pai amado. Ajuda-nos a enfrentar, Senhor Deus, os desafios diários. Ajuda-nos, Pai querido, Pai amado, a enfrentarmos momentos, Pai querido, de solidão, Pai querido. Ajuda-nos, Pai querido, Pai amado, a enfrentar situações difíceis, Senhor, mas sempre acreditando em Ti, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo, guarda a Tua igreja, continua a proteger, continua a alimentar, continua a orientar, meu Deus e meu Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo, a maior evidência em 2016 para a igreja de Porto Feliz seja uma igreja cheia da Tua presença, Senhor, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de frutos, Pai querido, Pai amado, que fazem a diferença nesse último momento sobre a face da terra. Abençoa, Senhor, abençoa a liderança, Senhor, abençoa os departamentos, Papai, nos traz a Tua bênção, nos traz a Tua graça, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo de Deus, sobre o nosso mentor espiritual, Pastor Tiago, Senhor, que continua a repousar a Tua mão, protegendo, guardando, orientando a sua família, as suas gerações, Pai querido, Pai amado, a sua gestão, Senhor. Abençoa cada família aqui neste lugar, cada família representante, cada neto, sobrinho, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai querido, Pai amado, porque somente com o Senhor, Pai, enfrentaremos os desafios, Pai, e alcançaremos, Pai, a Tua vontade, Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Fica conosco, Senhor. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que 2016 seja para mim, para você, um ano de bênção, amado. Um ano de paz. Um ano de alegria. Amém? Deus que possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, que possa abençoar a vida do pastor que nos confiou mais uma vez essa oportunidade, possa abençoar todos no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu volto.